O milagre que mudou a vida de Marcelo, uma criança livre da síndrome de Phelan-McDermid. Marcelo seguiu pelo corredor do hospital com os olhos inchados de tanto chorar. Nos braços, levava o pequeno Davi, seu filho de 3 anos, que há meses não reagia a nenhum estímulo. Os médicos haviam confirmado o diagnóstico: síndrome de Phelan-McDermid, uma doença genética rara que causava atraso global no desenvolvimento, convulsões e, em muitos casos, autismo severo. Ele nunca vai falar, Marcelo. Nunca vai andar sozinho. Prepare-se para uma vida de cuidados especiais, dissera o neurologista com fria objetividade. Aquelas palavras ecoavam em sua mente como uma sentença sem apelação. A vida de Marcelo, que já não era fácil, desmoronou. Ele era motorista de aplicativo, trabalhava de sol a sol para sustentar a esposa, Ana, e os 2 filhos. As contas médicas se acumulavam, e o desespero o levava noites em claro, questionando a própria fé. Por que Deus permite isso? O que eu fiz para merecer ver meu filho sofrer? Repetia em silêncio, enquanto Ana, exausta, tentava mantê-lo firme. Até que um dia, depois de mais uma consulta desanimadora, ele explodiu. Não aguento mais, Ana. Não tem jeito, não tem cura, não tem saída. Foi então que Dona Maria, sua vizinha de muitos anos, uma senhora simples mas de fé inabalável, bateu à sua porta com um convite que mudaria tudo. Marcelo, meu filho, você já tentou levar o Davi para a Igreja Universal? Lá Deus opera milagres que a medicina não explica. Eu já vi crianças sararem, famílias restauradas, vidas transformadas. Não custa tentar, não é? Marcelo, cético, quase riu. Dona Maria, respeito sua fé, mas isso é coisa de pastor, não é? Meu filho tem uma doença genética, não é falta de fé. Mas a dor era tão grande que, no fundo, ele não tinha mais nada a perder. No domingo seguinte, Marcelo entrou pela primeira vez na Igreja Universal do Reino de Deus, arrastando os pés com Davi no colo. O templo estava cheio, o louvor vibrante, e o pastor, com voz firme e cheia de autoridade, falava sobre a fé que move montanhas. Deus não é Deus dos impossíveis? Então por que você desiste antes de lutar? Pregava. Marcelo sentou-se no fundo, incrédulo, mas algo dentro dele começou a tremer quando viu pessoas sendo libertas no altar, chorando, gritando de alegria. Isso é real? Sussurrou para Ana, que com lágrimas nos olhos, apenas balançou a cabeça. O pastor anunciou a corrente de oração dos impossíveis, e convidou todos os que tinham uma necessidade urgente a se levantarem. Marcelo hesitou, mas Ana o puxou pelo braço. Vamos, amor, não temos mais para onde ir. Tremendo, ele subiu ao altar com Davi nos braços. O pastor o olhou nos olhos, colocou a mão na cabeça da criança e começou a orar com uma unção que Marcelo nunca havia sentido. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição genética. Eu determino que as células do Davi sejam restauradas pelo poder do Espírito Santo. Essa criança vai falar, vai andar, vai viver uma vida normal, porque Deus é maior que qualquer diagnóstico. Marcelo sentiu algo estranho percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica. As lágrimas jorraram sem controle. O pastor ungiu Davi com óleo e declarou: a partir de hoje, essa família entra em uma campanha de fé. Vocês vão jejuar, vão orar, vão trazer suas ofertas como semente de fé. Deus vai honrar a sua obediência. Marcelo saiu do altar confuso, mas com uma pequena centelha de esperança acesa no peito. Os dias seguintes foram de luta espiritual. Marcelo e Ana começaram a participar das vigílias de oração, às terças-feiras, onde o fogo do Espírito Santo queimava forte. O pastor ensinou que a fé sem obras é morta, e que eles precisavam provar a Deus que estavam dispostos a lutar. O dízimo e as ofertas não são para a igreja, são para abençoar a sua vida, explicava. Mesmo com as contas apertadas, eles decidiram ser fiéis. Se Deus é poderoso, Ele vai nos sustentar, disse Ana, depositando a oferta na urna com lágrimas de fé. Uma noite, durante a fogueira santa, Marcelo teve uma visão enquanto orava. Ele viu Davi correndo, rindo, chamando de pai. Aquilo o abalou. Deus, se isso é real, me dá um sinal, clamou. No dia seguinte, algo incrível aconteceu. Davi, que nunca havia reagido a sons, virou a cabeça quando Ana chamou seu nome. Marcelo quase caiu de joelhos. Ana, você viu isso? Ele ouviu. Ele ouviu. Os médicos diziam que era impossível, mas ali estava a prova, Deus estava agindo. O pastor orientou que eles não desistissem, que continuassem na campanha dos 7 dias de jejum e oração. Marcelo mergulhou de cabeça. Todas as manhãs, antes do trabalho, ele orava com Davi, declarando a cura. À noite participava das reuniões. No 4º dia, Davi balbuciou algo que soou como mamãe. Ana gritou de emoção. Marcelo, ele falou. Ele falou. O milagre estava acontecendo diante dos seus olhos.
No 7º dia da campanha, durante o culto de libertação, o pastor chamou Marcelo ao altar novamente. Hoje é o dia da vitória dessa família, declarou. Com Davi nos braços, Marcelo orou com uma fé que não tinha antes. De repente, Davi mexeu as perninhas como se quisesse descer. Marcelo o colocou no chão e o menino, tremendo, deu os primeiros passos sozinho. A igreja inteira explodiu em glórias a Deus. Aleluia! O milagre é real, gritava o pastor enquanto Marcelo chorava abraçado ao filho, que agora olhava para ele com um sorriso que nunca havia visto antes. Nos meses seguintes, Davi continuou se desenvolvendo de forma surpreendente. Os médicos, atônitos, disseram que era inexplicável. Marcelo sabia a verdade, era o poder de Deus. Ele e Ana se tornaram dizimistas fiéis, testemunhando em todos os cultos como a Igreja Universal havia sido um instrumento de Deus para restaurar a vida deles. Eu aprendi que a fé não é só acreditar, é lutar. É obedecer mesmo quando não faz sentido. É confiar que Deus tem o melhor para nós, mesmo quando tudo parece perdido, dizia Marcelo, emocionado, ao dar seu testemunho no altar. Hoje Davi é uma criança saudável, que corre, fala e brinca como qualquer outra. Marcelo trocou o carro por uma van e começou um negócio próprio, prosperando como nunca. Deus não só curou meu filho, ele restaurou minha família, minha fé e minha vida financeira. A Igreja Universal me ensinou que a vitória vem quando a gente não desiste, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, afirma, com a Bíblia sempre na mão. Para quem passa por lutas, Marcelo deixa uma mensagem: não importa o tamanho do seu problema, Deus é maior. Não desista na primeira batalha. Entre na corrente de oração, seja fiel nos dízimos e ofertas, participe das campanhas. A sua vitória está mais perto do que você imagina. Eu sou a prova viva disso. E com um sorriso no rosto, ele repete o que ouviu do pastor no dia em que tudo mudou: Deus não falha. Nunca falhou e nunca vai falhar. A vida de Marcelo e sua família se tornou um testemunho vivo dentro da Igreja Universal. Toda vez que ele chegava ao templo, as pessoas se aproximavam para ouvir a história do milagre de Pedro. Alguns choravam, outros se abraçavam com esperança, e muitos decidiam dar um passo de fé, inspirados naquela prova de que Deus ainda opera maravilhas nos dias de hoje. Um domingo após o culto, uma mulher chamada Ana se aproximou de Marcelo com os olhos cheios de lágrimas. Eu ouvi seu testemunho e não aguento mais viver assim, ela disse, segurando um exame médico amassado. Meu filho tem a mesma doença de Pedro. Os médicos disseram que não há mais o que fazer. Marcelo olhou para ela com compaixão, lembrava bem daquele desespero. Venha comigo, ele disse, levando-a até a frente do altar. Ali os dois se ajoelharam, e Marcelo começou a orar com a mesma fé que havia aprendido, sem dúvidas, sem medo. Enquanto oravam, o pastor se aproximou e uniu as mãos às deles. O Deus que curou Pedro é o mesmo que está aqui hoje, declarou com autoridade. A igreja inteira começou a clamar, e Ana sentiu algo diferente dentro de si, uma paz que não vinha dos remédios, nem das palavras dos médicos, mas de uma certeza que só quem já experimentou um milagre conhece. 3 semanas depois, Ana voltou ao templo com o rosto iluminado. Glória a Deus, ela gritou, levantando um novo exame. Meu filho está curado. Os médicos não explicam, mas as manchas sumiram, os órgãos voltaram ao normal. A igreja explodiu em louvor. Marcelo abraçou Ana forte, sabendo que aquela era mais uma prova de que Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Mas a história não parou por aí. O testemunho de Marcelo começou a circular além dos muros da igreja. Um jornal local ouviu falar do caso e resolveu investigar. O repórter, cético no início, entrevistou médicos, viu exames antigos e novos, e até conversou com vizinhos que confirmaram a transformação da família. O resultado foi uma matéria de página inteira com o título: Fé que move montanhas, família atribui cura de doença rara a milagre na Igreja Universal. A reportagem chamou a atenção de muitas pessoas que, como Marcelo antes, estavam sem esperança. Uma delas foi o seu João, um aposentado que havia perdido a vontade de viver depois que a esposa faleceu. Ele chegou à igreja arrastando os pés, com o coração pesado, mas saiu de lá com um propósito novo. Se Deus fez isso por aquele menino, ele pode me dar forças para seguir em frente, ele disse ao pastor, enxugando as lágrimas. Marcelo, agora um obreiro voluntário, passava horas no templo ajudando quem chegava quebrado. Ele aprenderá que o milagre não era só a cura de Pedro, mas a chance de ser usado por Deus para mudar outras vidas. Antes, eu só pensava em mim. Hoje meu maior prazer é ver alguém sair daqui com esperança, ele confessava aos novos irmãos na fé. Um dia, enquanto organizava a sala de oração, Marcelo encontrou um bilhete dobrado entre as páginas de uma Bíblia deixada no banco.
Era de uma adolescente que havia escrito: Deus, se o Senhor curou Pedro, por favor cura minha depressão. Não aguento mais. Marcelo sentiu o coração apertar. Lembrou-se de como quase havia desistido, de como a dor quase o havia vencido. Naquele momento ele soube que não podia parar. Pegou o papel, ajoelhou-se ali mesmo e começou a interceder por aquela jovem, como alguém já havia feito por ele. Dias depois, uma moça tímida procurou Marcelo após o culto. Eu escrevi aquele bilhete, ela disse baixinho. Hoje acordei com uma paz que não sinto há anos. Não sei explicar, mas algo mudou. Marcelo sorriu, reconhecendo a obra de Deus mais uma vez. Isso é Jesus, minha filha. Ele te encontrou. E assim como uma pedra jogada num lago, o milagre de Pedro continuou criando ondas. Cada vida tocada se tornava um novo testemunho, cada testemunho fortalecia a fé de mais alguém, e a igreja crescia não só em número, mas em amor, em milhares de histórias de superação. Marcelo olhava para trás e via um homem diferente daquele que havia entrado naquele templo pela primeira vez, arrasado e sem saída. Agora ele era um guerreiro, um pai grato, um servo de Deus. E toda vez que via Pedro saudável e cheio de vida, correndo pelos corredores da igreja, ele repetia baixinho, como uma oração: Obrigado, Senhor. O Senhor não falha. Nunca falhou e nunca vai falhar. A notícia do milagre de Pedro se espalhou como fogo em palha seca. Não demorou para que pessoas de outros bairros, até de cidades vizinhas, começassem a chegar à Universal em busca de uma resposta. Muitos vinham com doenças que os médicos haviam desistido de tratar, outros com dívidas que sufocavam suas famílias, e alguns, como Marcelo havia sido um dia, carregando uma dor tão profunda que mal conseguiam colocar em palavras. Entre eles estava Dona Maria, uma senhora de mãos calejadas e olhos cansados, que há anos lutava contra um câncer agressivo. Os médicos tinham dado poucos meses de vida, e ela já havia se despedido dos filhos, arrumando até as roupas que queria ser enterrada. Mas uma vizinha que ouvirá o testemunho de Pedro na rádio local, insistiu: Vem comigo, Maria. Se Deus fez por aquele menino, Ele pode fazer por você. No primeiro culto que frequentou, Dona Maria mal conseguia ficar em pé. A dor era tão forte que cada passo parecia uma facada. Mas quando o pastor começou a orar, ela sentiu algo diferente, uma paz que não vinha dos remédios, uma força que não era dela. Naquela noite, enquanto as mãos do pastor repousavam sobre sua cabeça, ela ouviu uma voz suave, como um sopro: Levanta, filha. Sua batalha já acabou. No dia seguinte, os exames surpreenderam a todos. Os tumores haviam sumido. Os médicos incrédulos pediram novos testes, mas o resultado se repetiu: remissão total. Dona Maria chorou ao contar seu milagre no púlpito, segurando o laudo médico como prova viva do poder de Deus. Eu vim aqui para morrer em paz, ela disse, com a voz embargada. Mas Jesus me deu vida. E não só vida, ele me deu um propósito. Enquanto isso, Pedro, agora com 8 anos, tinha se tornado uma espécie de pequeno missionário dentro da igreja. Com sua energia de criança e uma fé que envergonhava muitos adultos, ele corria pelos corredores distribuindo abraços e dizendo: Jesus me curou. Ele pode curar você também. Sua mãe, que antes vivia trancada em casa, envergonhada pela depressão, agora ajudava no departamento de visitas, levando esperança a outras famílias que passavam pelo mesmo desespero. Marcelo, por sua vez, havia se tornado um dos obreiros mais dedicados. Todas as terças-feiras ele estava lá, ajudando a organizar as cadeiras, recebendo os novos visitantes com um sorriso e um: Deus vai te abençoar hoje. Ele sabia bem o que era chegar quebrado e sair transformado. Uma vez, um homem chegou bêbado ao culto, xingando e dizendo que Deus não existia. Marcelo não discutiu. Apenas se aproximou, olhou nos olhos dele e disse: Eu já estive no seu lugar, mas hoje eu tenho paz. E você também pode ter. O homem, surpreso com aquela calma, acabou sentando no fundo da igreja. Na semana seguinte voltou, desta vez sóbrio. Os milagres não paravam. Uma jovem com esquizofrenia que há anos não saía de casa começou a ter noites de sono tranquilo após uma sessão de descarrego. Um casal à beira do divórcio reconciliou-se depois de participar de uma corrente de oração. Um desempregado que há meses não conseguia nenhuma entrevista, recebeu uma ligação no dia seguinte ao culto, oferecendo um trabalho melhor do que o anterior. Mas talvez o mais bonito de tudo fosse ver como aquelas vidas transformadas passavam a transformar outras. Quem antes pedia ajuda agora estendia a mão. Quem antes chorava sozinho agora consolava. A igreja não era mais só um lugar de oração, era uma família. Uma família que crescia não porque prometia riqueza ou sucesso, mas porque oferecia algo muito mais raro: esperança real.
Certa noite, depois de um culto especialmente emocionante, Marcelo estava ajudando a fechar as portas quando viu uma mulher sentada nos degraus, chorando. Ele se aproximou e perguntou se ela precisava de ajuda. A mulher, com os olhos inchados, balançou a cabeça. Eu não acredito em milagres, ela disse, entre soluços. Mas não tenho mais para onde ir. Marcelo sentou ao lado dela e contou sua história. Falou do Pedro doente, do desespero, da noite em que tudo mudou. Não tentou convencer, não forçou. Apenas compartilhou. Quando terminou, a mulher ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, levantou-se devagar e perguntou, amanhã tem culto? Marcelo sorriu. Tem. E você vai ver, Deus está te esperando. No dia seguinte, a mulher chegou cedo à Universal. Seu nome era Ana, e ela trazia consigo um peso que poucos conseguiriam imaginar. Há 3 anos, seu filho mais novo, Lucas, de apenas 7 anos, havia sofrido um acidente que o deixará em estado vegetativo. Os médicos disseram que não havia esperança, que seu cérebro nunca mais responderia. Ana havia vendido tudo o que tinha para pagar tratamentos, viajado a clínicas distantes, feito promessas a santos e até consultado benzedeiras, mas nada mudou. A última vez que esteve na igreja foi quando ainda acreditava em orações, até o dia em que um pastor lhe disse que talvez fosse a vontade de Deus que Lucas partisse. Aquela frase a afastou de qualquer fé, mas naquela manhã, enquanto entrava na Universal, algo era diferente. Não eram as palavras de Marcelo que a haviam convencido, era a paz que ela viu em seus olhos quando falou do filho curado. Ana sentou-se nos bancos do fundo, com as mãos trêmulas e o coração apertado. Quando o culto começou e as músicas de adoração encheram o salão, ela sentiu uma dor tão profunda que quase saiu correndo. Mas então o pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre casos impossíveis. Deus não desiste de ninguém, ele disse, olhando diretamente para ela, como se soubesse de sua dor. Mesmo quando os homens dizem não tem jeito, ele diz, ainda há tempo. Ana não aguentou. Levantou a mão e entre lágrimas gritou, meu filho está em coma há 3 anos. Os médicos desistiram, mas eu não posso. O salão inteiro parou. O pastor desceu do púlpito, colocou a mão em seu ombro e disse, hoje Deus vai te mostrar que ele ouve o clamor de uma mãe. Pediu que todos orassem com ela e Ana, pela primeira vez em anos, sentiu uma chama de esperança acender dentro de si. Naquela mesma noite, depois do culto, Ana correu para o hospital. Ao entrar no quarto de Lucas, como fazia todos os dias, notou algo estranho. Seus dedos se mexiam levemente. Ela segurou sua mão e chorou. Lucas, é a mamãe. Se você me ouvir, aperte minha mão. E então, fraco, quase imperceptível, veio o aperto. Os monitores começaram a apitar e, em minutos, médicos e enfermeiros encheram o quarto. Lucas abriu os olhos. Os exames nos dias seguintes confirmaram o impossível. Atividade cerebral onde antes não havia nenhuma. Os médicos, atonitos, chamaram de recuperação espontânea, mas Ana sabia a verdade. Voltou à Universal no domingo seguinte, desta vez com Lucas ao seu lado, ainda fraco, mas sorrindo. Quando subiu ao púlpito para dar seu testemunho, não conseguiu falar por muito tempo, as lágrimas falavam por ela. Mas uma frase saiu clara, Deus não se esquece de ninguém, nem mesmo quando todo mundo desiste. A notícia se espalhou. Pessoas que antes duvidavam começaram a chegar à igreja com suas próprias dores. Marcelo, que assistia a tudo daquele mesmo lugar onde um dia sentou-se desesperado, entendia melhor do que ninguém o poder daquele lugar. Não era só uma igreja. Era um campo de batalhas vencidas, um hospital de almas, um lugar onde o impossível se tornava real quando a fé encontrava a ação de Deus. E assim, mais uma história de milagre se juntava às muitas que já haviam sido escritas naquele endereço. Porque na Universal, como Marcelo e Ana agora sabiam, a esperança não era apenas uma palavra, era uma promessa viva. E Deus, sempre fiel, cumpria. O milagre completo. Ana abriu os olhos no leito do hospital, e o primeiro rosto que viu foi o de Marcelo, segurando sua mão com lágrimas nos olhos. Os médicos incrédulos confirmavam, os exames não mostravam mais vestígios da doença. O tumor, antes considerado incurável, havia desaparecido. Não havia explicação médica, apenas a marca inconfundível de um milagre. Naquele momento, Ana soube que suas lágrimas não haviam sido em vão. Cada oração, cada noite em claro, cada não que ouviu dos homens tinha sido um sim guardado por Deus. E quando o desespero quis calar sua fé, ele agiu, não no tempo dela, mas no tempo perfeito. A reflexão que ficou. Anos depois, Marcelo e Ana voltavam àquela igreja, agora com seu filho no colo, uma vida que os médicos disseram que nunca existiria. Olhavam para o altar e lembravam, a dor não foi apagada, mas transformada. O que parecia o fim,
Era o início de uma história que só Deus poderia escrever. A lição que permaneceu. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de persistir mesmo quando elas gritam. Deus não promete um caminho sem pedras, mas garante que no fim, cada lágrima regará um milagre. E na Universal, como em qualquer lugar onde a fé é sincera, Ele ainda opera porque para Ele nada é impossível. Assim, entre risos e memórias, eles entenderam: milagres não são exceções, são lembretes de que Deus nunca desiste de nós. E isso sim, era uma promessa para guardar no coração.